eu não sei como é que faz aquilo, aí volta lá no vídeo, né? Consegue rever ele. Por isso que eu acho importante gravar, para vocês depois quiser ter acesso, né, à aula. Às vezes esquece como é que faz determinada questão e aí volta lá. Eu vou começar a apresentar aqui eu acho que nós paramos, eu vou apresentar aqui para vocês a quinta atividade. Eu não lembro se foi nessa aqui que a gente acabou parando ou se foi mais para frente. Acho que foi aqui, né? Na união e intersecção de conjuntos, eu não tinha conseguido chegar na união, né? Tem bastante gente chegando ainda, pedindo permissão. Eu vou estar estudando um pouco melhor esse negócio de como que faz para agendar ali, porque ainda eu não sou ainda expert essas partes de agendar. Por isso que eu mando o convitezinho ali para vocês. Não sei se alguns já conseguem entrar direto. Posso começar? Espero mais um pouco. O que vocês me dizem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Foi aqui na União, né, que eu parei a aula passada. Posso prosseguir daqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Como essa aqui é a quinta e depois a próxima já é a sexta, eu acredito que eu vou conseguir chegar lá nos intervalos para explicar para vocês conseguirem entender. Aí eu estava pensando em lançar uma atividade avaliativa de união e intersecção de conjuntos, não de intervalos, só de conjuntos. Aí eu quero ver se vocês conseguem fazer bem direitinho essa união e intersecção. E deixa eu só permitir aqui. Se tiver alguém de fora da reunião, pessoal, da turma, que vocês conhecem, como eu ainda não conheço o primeiro ano, eu acabo aceitando todo mundo, né? A última aula acabou dando aquela confusãozinha ali, então, para não gerar esse tipo de transtorno, vocês me avisam que eu retiro, tá? Se tiver alguém de fora. Eu vou começar aqui na união e aí vou tirando as dúvidas de vocês conforme vai indo, tá? Então, união de conjunto. O próprio nome já diz, né? Eu vou unir, eu faço uma união de tudo aquilo que está no meu conjunto A, no meu conjunto B, dependendo daquilo que o exercício vai me pedir. Nesse caso aqui, ele fala, dois conjuntos A e B, a união é formada pelos elementos de A mais os elementos de B. Aqui é uma explicaçãozinha. A união B vai ser X que pertence a... Desculpa. É X tal que X, eu esqueci aqui de ler, né? Conforme a aula passada já estava falando para vocês aqui sobre os elementos, né? A linguagem do conjunto, que é muito importante vocês conseguirem ler ela. Então, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, nesse conjunto, o X ele vai pertencer a A ou a B, mas ele vai se unir, ele vai virar um conjunto só. Aí, aqui no exemplo, 3 e 6 no conjunto A e 5 e 6 no conjunto B. A união B, eu vou unir tudo. Aí, ali tem 3, 5 e 6. Ah, eu posso colocar só uma vez o 6? Pode, porque ele está aparecendo, é o mesmo número, né? Aqui ele não pede a quantidade de números, e sim os que entram dentro do conjunto. Então, 3, 5 e 6. Fechou.
A intersecção, ela é bem fácil de entender. A intersecção é aquilo que aparece nos dois conjuntos, tá? É aquilo que aparece nos dois conjuntos. Ele tem que se repetir nos dois. Se tiver só em um, ele não está fazendo intersecção. Então, dados dois conjuntos A e B, o A faz intersecção com B, é formado pelos elementos que pertencem simultaneamente. O que é simultaneamente? É que estão nos dois ao mesmo tempo, a e a B. Aí, então, A intersecção B vai ser igual a X, tal que X, o E pertence, né? Então, esse X tem que pertencer a A, e esse X tem que pertencer a B. Vocês viram que aqui era ou. Não, aqui não é ou. Aqui é... Tá baixo o meu áudio? E agora, melhorou? Melhorou o áudio, gente? Ou vocês ainda estão com dificuldade de me ouvir? Pra mim, eu tô com estar de boa. Ah, então tá. É que ele tava com barulho, eu acabei diminuindo aqui. Eu acho melhor assim com o fone, também eu posso tirar, se estiver fazendo uma interferência, eu tiro, tá? Então aqui, ó, quando é união é ou, tá? Então ele pode estar num ou pode estar no outro. E quando é intersecção é e. Ele tem que estar nesse e tem que estar naquele, senão ele não é uma intersecção. Então, aqui no caso, 2, 4 e 6, e aqui 2, 3, 4 e 5. Qual que se repete nos dois? Eu costumo ensinar assim, que ele repete nos dois. Eu acho que fica mais fácil para vocês entender. Ele tem que estar nos dois, então ele vai repetir nos dois. O 2 está no A e está no B, o 4 está no A e está no B. Então, a intersecção B é 2 e 4. Aqui está o conjunto. Aí eu fiz aqui, eu vou fazer a correção com vocês, porque eu quero ver se amanhã daí eu já coloquei a nova atividade, que é até dia 18, para vocês trabalharem ela, mas daí eu vou colocar uma avaliação. A gente já tem várias avaliações, né? Vocês fizeram pesquisas, já fizeram bastante coisa. Eu tenho que lançar, pessoal, ainda não lancei. Eu quero pedir desculpa, eu tive com alguns problemas pessoais e eu não consegui ainda lançar as notas de vocês no online. Mas até o final de semana eu vou tentar fazer isso, tá? Daí vocês já conseguem visualizar lá as notas de vocês. Então, aqui, a união B. Tudo que tem em A e tudo que tem em B. Então, vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso, faltou algum número? 2, 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa é a minha união de A para B, certo? Agora ele pede a união de A para C. Vamos unir tudo de A e C. Então, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? Isso? Todos os valores que estão em A ou estão em C. Então, ou eles vão estar em A, esses valores, ou vão estar em C. Quando eu tiver a intersecção, é E, A e C. Eu não posso fazer intersecção ou, tá? Lá no futuro, se algum de vocês entrarem para a área das exatas, vocês vão ver que tem uma disciplina lá que se chama lógica, e a gente trabalha muito com o ou e com o e. Então, por isso que é bom vocês já ir trabalhando aqui.
Aqui no C é a intersecção B. Então, ele tem que obrigatoriamente aparecer em A e C, em B, desculpa. Então, o 4, o 5 e o 6. Isso, o 4, o 5 e o 6 são os únicos valores, né, que aparecem em um e em outro. Aí, aqui, primeiro eu vou fazer o parêntese. Então, eu vou fazer primeiro eu vou fazer a intersecção B. Vamos pegar aqui, ela já está até pronta, né? Vamos colocar depois da igualdade, eu acabei de fazer ela aqui, ó, 4, 5 e 6. Eu já tenho o conjunto, né? Eu nem vou ter que trabalhar. Agora eu vou ter que pegar e vou ter que fazer a união com C. Eu vou unir os valores da intersecção de A e B com o conjunto C. Então, eu vou começar com o 0, o 3, porque eu estou colocando os números em ordem crescente, 4, 5, 6, 9 e 10. Isso? Então, eu teria que primeiro fazer a intersecção de A e B, como eu já tenho ela pronta aqui no C, eu só copiei ela, né? E aí unir com os elementos de C. Como C está para o lado de fora, então eu faço o que está no parêntese e depois eu faço o que está fora do parênteses, lá as regras da matemática. E o meu resultado final é esse: 0, 3, 4, 5, 6, 9 e 10. Aí aqui é B união C. Então aqui eu vou fazer, porque se eu não tenho pronto, eu vou fazer o B unindo com o C, aí eu vou pegar, abrir aqui, vai ficar 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso é a união, né? 2, 4, 5, 6 e 9. E não tem 7, né? Não tem o 7 e o 8. 2, 4, 5, 6 e 9. 3, 6 e 9, 10. 0, 3, 6, 9, 10. Me corrijam se eu estou errada, se eu coloquei algum número a mais, que vocês estejam visualizando. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a intersecção desse conjunto B união de C com aquilo que está em A. O que se repete? Então, o 0 se repete, né? O 0, o 3 se repete, o 4, o 5, o 6 e fechou, né? Essa é a intersecção de A com o conjunto resultado de B união C. Então, essa intersecção fica 0, 3, 4, 5 e 6. Isso, pessoal. Me ajudem, ver se eu fiz correto. Foi isso que deu nos resultados de vocês? Ninguém quer falar? Alguém ficou com dúvida nessa parte de união e intersecção aqui? Esses outros exercícios aqui em cima, todos vocês conseguiram fazer? Sim. Esses eu consegui fazer e esses de baixo que a professora está explicando agora, eu fiquei com dificuldade nos últimos. Nesses últimos aqui. Aí tu faz sempre aquilo que está em parêntese primeiro e depois o resultado tu faz com o que está fora do parêntese. Nesse caso aqui a gente fez, né, a intersecção com B, já estava pronta aqui em cima, então eu só copiei ela aqui e fiz a união com C. Aí eu pego esses númerozinhos que eu tenho aqui e uno com todo o conjunto C. Aqui embaixo eu tive que fazer tudo, porque aqui eu não tinha nada pronto. Então, primeiro eu faço parêntese, que vai ser B união C. Eu vou unir todo o B e o C.
2, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, né? E aí depois eu vou fazer a intersecção, o que se repete nesse conjunto resposta com o A. O conjunto resposta tem o 0, o 3, o 4, o 5 e o 6, que é os valores que eu tenho aqui no conjunto A. Mais alguma dúvida? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho aqui o que é a diferença. Vamos colocar aqui A menos B. O que é isso? Eu vou criar aqui para vocês um conjunto A e vou colocar alguns valores aqui só para a gente ilustrar, tá? Eu não sei se vocês chegaram a fazer a pesquisa, aí eu, só para mim ilustrar um pouquinho aqui para vocês, entenderem o que é a diferença, o que é o A menos o B, o que é a diferença entre um conjunto do outro, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma diferença entre conjuntos. Eu acho um pouquinho mais complicado isso aqui, por isso que eu não pedi para vocês fazer exercício, e como a gente está tendo essa oportunidade de aula online, aí fica melhor para explicar. Então, o que vai acontecer? É bem isso que eu falo. O meu conjunto resposta é tudo que tem em A menos os valores de B. Então, quais os valores que eu tenho em A, mas que não pertencem a B? É o 4, o 6, né? E o 9. Isso. Na intersecção, ele repete. Eu vou repetir tudo que eu tenho em A e o que eu tenho em B. Aquilo que não repetir, eu não posso colocar no conjunto resposta. Quando eu tenho uma diferença de conjunto, eu vou ler aqui, ó, A menos B. Vai ser tudo que tem em A e aquilo que estiver em B, eu retiro do meu conjunto. Aqui, ó, eu tinha o 2, aqui eu tinha o 2, então ele não entra, por quê? Porque ele faz parte de B. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 7, então ele faz parte de B, ele sai do meu conjunto resposta. Se for assim, ó, B, B, menos A. Se for isso, é tudo que tem em B e eu tiro aquilo que tem em A. Então, vai ficar 0, o 2 eu tenho, o 3 não tem, ele entra, o 7 eu tenho, o 10 não tem, ele entra. Então, é tudo que tem em A, em B, desculpa, e retiro o que tem em A. É bem conforme eu leio o conjunto. Tudo que tem em A menos o B. Tudo que tem em B menos o A. Então, são essas três formas de conjunto que a gente tem operação. A união, que eu faço união de todos os elementos, a intersecção, que é aquilo que se repete igual nos dois, e a diferença, que eu vou eliminar aquilo que tem no conjunto seguinte. Então, o A menos o B. B menos o A menos o C. Então, aquilo que tiver naquele conjunto depois do sinal de menos, eu retiro. É como se eu estivesse fazendo uma subtração, mas não de valores, e sim de elementos. Como meus conjuntos, né, a gente chama de elemento, então eu vou subtrair os elementos, eu vou tirar os elementos do conjunto B, ou do conjunto A, ou seja, do conjunto que o exercício pede. Conseguiram entender aqui a diferença, pessoal? Vocês chegaram a fazer a pesquisa? Alguma dúvida? Vocês podem falar? Consegui entender. Conseguiram? Eu posso passar para o próximo PDF, lá o PDF dos intervalos? Sim. Sim. Posso? Então tá. Vamos passar para o PDF seguinte, então. Deixa eu achar aqui.
Vocês estão sentindo muitas dúvidas para fazer os exercícios? Ou vocês estão conseguindo trabalhar os exercícios em casa? Está muito difícil? Vocês acham que... Em algumas eu tô com dúvida. Assim, Tipo, geralmente as finais são mais difíceis. Essas últimas aqui que eu enviei para vocês? Isso? Essa eu não peguei ainda. Ah, tá. Eu tô falando da anterior que você estava explicando. Essa ali da união intersecção, isso? Isso. Mas assim, se vocês tiverem dúvida, eu vou salvar aqui a nossa aula, né? E também vocês podem me chamar, às vezes eu demoro um pouquinho para atender, mas assim que eu tiver a possibilidade, eu vou lá, respondo, ajudo vocês a trabalhar, tá? Eu tento fazer o mais explicativo possível, mas eu sei que como a distância, né, e assim a gente tem também esse problema, né, de já não ter tido o ano passado a aula, então fica complicado mesmo. Pode me chamar no WhatsApp, Pedro Henrique, pode chamar no WhatsApp, que se eu não te responder na hora que tu me mandar, na sequência quase sempre eu respondo, só se mesmo eu tiver com algum problema que eu não consiga ver, mas senão eu estou sempre olhando o WhatsApp ali, estou sempre tentando auxiliar quem me chama, tá? Vocês podem me chamar, não precisam ter vergonha, podem... se vocês estiverem fazendo algum exercício que não esteja correto, muitas vezes eu mando o retorno para o aluno, depois o aluno não me retorna mais. Mas é uma forma, assim, de ajudar o aluno, o estudante, porque eu não posso deixar vocês com dúvida ou vocês acabarem aprendendo errado. Daí, lá na frente, vocês acabam tendo dificuldade na sequência dos estudos, porque vocês estão no primeiro ano, vocês vão ver, nós começamos agora com conjuntos, é tudo uma sequência, do conjuntos nós vamos para a função, tem 4 tipos de função que a gente trabalha o primeiro ano, depois a gente entra em PA e PG e vai para o segundo ano. Lá no terceiro ano do ensino médio, a gente volta de novo para gráficos, dentro da geometria analítica. A gente volta para conjunto, dentro dos conjuntos dos números complexos, então é uma continuidade. E se vocês irem com dúvida, depois vocês não vão conseguir dar continuidade no aprendizado de vocês. Então, podem me chamar a hora que vocês tiverem dúvida. Espera um pouquinho, se eu não retornei, depois eu vou retornar, certo? E a gente vai dando sequência nas atividades para vocês irem também tendo êxito, né? Porque vocês precisam aprender elas. Aqui eu costumo dizer que intervalos é a parte um pouco mais complexa de conjuntos. Até aqui, tirando a nomenclatura aqui, que muitos têm dificuldade aqui na nomenclatura, vocês estão conseguindo visualizar aqui a apresentação dos números reais, intervalos? Sim. Tá. Aqui a nomenclatura quase sempre é o que mais pega, que mais dá dificuldade na hora de ler e de entender ela. A partir do momento que vocês entenderem essa parte aqui, vai embora. Só que o intervalo, ele tem muita regrinha. Vocês podem ver que eu fiz aqui uma página só de explicação, para tentar mostrar um pouquinho para vocês o que era a explicação, para depois entrar aqui nos exercícios. Eu vou tentar trabalhar um pouquinho esses exercícios com vocês, para vocês entenderem como é que vocês fazem. E eu acho que hoje eu não consigo entrar em operação de intervalo, mas a semana que vem, na terça-feira, a gente já entra em operação de intervalo, para alinhar ali junto com aquilo que eu coloco para vocês. E amanhã também eu vou lançar, então, essa avaliação só de união e intersecção, tá? Vocês vão unir um conjunto, vão fazer a intersecção de outro, é só essa parte ali de união e intersecção, não vou cobrar essa parte de intervalo, certo? Então, são subconjuntos de R
que aparecem em certos contextos, como no estudo de equações, inequações e funções. Aquilo que eu falei para vocês. A gente vai agora até lá no terceiro ano usando tudo uma continuidade. Para isso, são utilizadas algumas notações específicas para denotar tais conjuntos. Se A e B são números reais, com A menor que B, os seguintes conjuntos são intervalos limitados com extremos de A e B. Por que aqui eu coloquei intervalos limitados? Porque na matemática a gente tem intervalos ilimitados, que vão em função do infinito, mas só que é muito mais complexo do que está aqui. Esses são limitados dentro de uma reta. Então, ele tem o início e ele tem o fim, mesmo que esse fim seja o infinito, tá? Mas ele tem. Quando eu falo em intervalo ilimitado, eu entro em outra parte da matemática, que vocês não aprendem aqui, que são as derivadas e as integrais, tá? Aí isso é bem lá para frente, lá para o ensino superior. Por isso que a gente fala aqui nos intervalos limitados. Então, eu começo aqui com o intervalo fechado. Eu coloquei aqui para vocês 3 formas que esse intervalo aparece para vocês. Como a gente não tem da sala de aula, de estar sempre conversando, vocês olham para isso aqui e vai dizer, meu Deus, o que é esse monte de colchete, chave, menor, maior, bolinha? Quando a gente está em sala de aula, eu costumo jogar isso tudo no quadro, e aí vou falando e vou especificando, fica muito simples para vocês aprenderem. O meu intervalo fechado, ele tem as seguintes características. Eu olhando para ele, eu já vou ver aonde que está fechado, onde que está aberto. Na minha forma de denotar o conjunto aqui só pelas letras ou só pelos números, ele vai estar entre colchetes. Colchetes fechado para dentro. Se o colchete estiver fechado para dentro do número, porque A e B aqui corresponde a qualquer número, né? Qualquer tipo de número ele vai corresponder, por isso que eu usei a letra. Se ele estiver fechado para dentro, o meu intervalo é fechado. Aí eu já sei que o meu intervalo é fechado. Quando ele está aberto, ele vai ser virado para fora, que é no exemplo seguinte. A segunda forma de denotar se o conjunto vai ser do intervalo aberto ou fechado. Vai ser aqui, ó, x que pertence aos reais, tal que o A, ele é menor e igual a x, que o x vai ser menor e igual a b. Se vocês prestar atenção aqui, no meu intervalo fechado, o meu número pertence ao intervalo. Por isso que ele aparece o igual. E quando aparece o igual, ou seja, esse número pertence a esse intervalo, ele vai ser fechado. Então, sempre que aparecer o menor e o menor e igual, os dois intervalos são fechados. Se aparecer um menor e igual e outro só menor, um vai ser aberto e outro vai ser fechado. E a última forma de demonstrar o meu intervalo fechado é através da minha bolinha. Se a minha bolinha ela tiver preenchida, ela vai ser um intervalo fechado. Se ela tiver aberta, se ela tiver limpa, só o contorno, ela vai ser um intervalo aberto. Então, vamos fazer aqui uma comparação entre esses dois intervalos aqui, ó. O fechado, os colchetes são virados para dentro. O aberto, os colchetes são virados para fora. No meu intervalo fechado, o meu A é menor e igual a X, que é menor e igual a B. No meu intervalo aberto, o meu A é menor que X, que é menor que B. O porquê disso? Agora, preciso vocês entender o porquê dessa situação. Quando o intervalo for fechado, o meu número pertence àquele intervalo. E quando ele for aberto, ele vai ser a partir daí.
Quando chegar lá nos exemplos, nos exercícios, vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Aí aqui, ó, intervalo fechado à esquerda. A bolinha esquerda é preenchida e a bolinha direita é vazia. Então, no meu lado A, ele vai ser fechado para dentro. No meu lado B, ele vai ser fechado para fora. O A é menor e igual a X, que é menor a B. Então, o A, ele pertence ao intervalo. O B não pertence, porque ele é aberto. Aí até eu escrevi aqui para vocês. Observe que os extremos de um intervalo podem ou não pertencer ao conjunto. Então, o que acontece? Se ele não pertence ao conjunto, é porque ele é aberto. Se ele pertence ao conjunto, ele é fechado. Os conjuntos podem ser ilimitados. No caso que entra aqui o infinito, né? Intervalo fechado, ilimitado à direita. Então, à direita, ele vai até o mais infinito. Até eu não coloquei aqui, ó. Podia ter colocado mais infinito. O A é fechado. Então, quer dizer que o A pertence a esse conjunto. E aqui, intervalo fechado, o B pertence. E ele vai ser ilimitado à esquerda. A mesma coisa aqui embaixo. Se vocês olharem aqui, no infinito, ele vai ser sempre aberto. Por quê? Porque eu não sei aonde acaba, né? Então, ele não tem o número. Eu não tenho um número que acabe. Então, o meu intervalo em direção ao infinito sempre vai ser aberto. Então, sempre vai aparecer só um valor quando eu trabalhar com o infinito, ó. O meu x é maior e igual a A. Então, todos os números que forem maiores e igual a A, eles pertencem a esse conjunto, a esse intervalo. Nesse caso, ele é menor que B, então ele vem tudo para o negativo. Aqui ele é aberto dos dois lados, o A não pertence ao conjunto, então o X, ele vai ser maior que A. Então, é todos a partir de A que vão em função ao infinito. A mesma coisa aqui à esquerda, menos infinito. Então, o B não pertence, então o X, ele é menor que B. É todos os que estão a partir de B em direção ao menos infinito. Só que o B, ele não entra, só entra quando o meu intervalo é fechado. E aqui, por último, né, é a minha reta real, que é o menos infinito e o mais infinito. Todos os valores que entram dentro dos números reais estão nessa reta, tanto para o menos infinito quanto para o mais infinito. Eu vou entrar aqui nos exercícios e vou fazer um para tentar ver se vocês entendem. Deixa eu pegar aqui uma reta, vou jogar essa reta aqui. E aí nós vamos ler junto. O x pertence aos reais, tal que o x é maior que 8. Então, eu vou colocar aqui o meu 8, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, certo? Esse intervalo é aberto, porque só tem o maior. Então, eu vou pegar uma bolinha aqui aberta e vou colocar aqui no 8. Vamos pegar ela aqui. Vamos trazer ela aqui. Vamos pegar ela aqui, vamos ver se ela vem. Ó, eu coloco ela aqui no meu 8. E aí, o que diz ali o enunciado? Que o meu x, ele é maior que 8. Então, isso quer dizer que ele vai em função ao mais infinito. Ele vai em função ao mais
infinito. Esse aqui que é o meu intervalo. É essa partezinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra reta, vou tentar pintar, deixar um pouco mais forte. Vamos colocar aqui um verde e vamos tentar aumentar a espessura. Então, isso aqui é o meu intervalo, ó, do 8 até o mais infinito. Então, o x, ele é maior que 8. Como é que eu represento isso na reta real? Eu vou desenhar uma reta, eu vou achar o meu 8, eu tenho que ver se o meu intervalo é aberto ou fechado e para que direção vai o x. Nesse caso, o x ele é maior que 8. Se ele é maior que 8, ele vai ao mais infinito. Se ele fosse menor, ele ia para o menos infinito. Eu vou fazer outra aqui com vocês, que aqui aparece dois valores. Vamos ver essa aqui. Aqui aparece dois valores, ó. Vamos colocar aqui o menos 2, o menos 2 e o 7. Aqui eu não trabalho com infinito, porque ó, aparece dois valores. Aí eu vou pegar aqui uma bolinha fechada, porque aqui ele me diz que o menos 2 é menor e igual a x. Então, eu vou colocar a minha bolinha fechada aqui no 2. E aqui no 2, a minha bolinha fechada. E aqui diz que ele é menor que 7. Se ele é só menor que 7, então, aqui o 7 ele é aberto, ele não faz parte do conjunto. Eu já vou desenhar aqui o conjunto para vocês, quer ver? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Vamos fazer o conjunto, ó. É menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, para ficar tudo na mesma linha. Isso aqui que representa o meu conjunto, ó. Isso é meu intervalo. Então, eu vou colar aqui. Esse aqui é o meu intervalo. Vamos lá. Aqui é meu intervalo do menos 2 até o 7. Esses são os valores do meu conjunto. Ah, se eu tivesse que fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Abre. O 8 não faz parte, então eu vou começar do 9, 10, 11 até o mais infinito, ok? Aqui é como se responde o conjunto. Por que que aqui o menos 2 apareceu? Porque o meu intervalo é fechado, ele faz parte do intervalo. Quando o intervalo é aberto, ele não está dentro do conjunto, ele não faz parte. Eu queria ver as dúvidas de vocês, se vocês conseguiram entender o que é um intervalo aberto, o que é um intervalo fechado, como que eu respondo aqui as denotações de conjunto. Vocês conseguiram entender aqui? Se vocês não conseguiram, me falem, que a gente retoma o que é dúvida. Conseguiu entender, Ana? Pessoal, alguém não está conseguindo entender? Se eu tivesse que colocar aqui a denotação, ele ia ficar o colchete para dentro, menos 2, o 7 e o colchete para fora. Por quê? Porque o 7 é aberto, menos 2 é fechado. Então, aqui, ó, tá as três formas de denotação, ó. Aqui tá escrita, aqui em forma de reta real, aqui o conjunto desse intervalo, e aqui a denotação entre
chaves, entre colchetes, desculpa. Alguns livros, eles trazem, em vez de ser colchete aqui, eles trazem entre parênteses. Mas eu acho que confunde muito, tá trabalhando com parêntese, colchete, chaves, então eu achei melhor trazer só o colchete, a chave, a nomenclatura aqui para vocês, que é o x que pertence a menos 2, maior e igual a x menos 7, e a reta real. Se eu olhar para a reta real, eu acredito que é a forma mais fácil de entender, né? Porque eu olho ali, a bolinha que é fechada, eu sei que o intervalo é fechado. A bolinha que é aberta, eu sei que o intervalo é aberto. Mas aqui também, ó, se eu ver que é menor e igual, o intervalo é fechado. Se ele for só menor, o intervalo é aberto. Mas o que mais vocês precisam entender aqui é que quando o intervalo é fechado, o meu número, ele faz parte desse intervalo, desse conjunto. E se o intervalo é aberto, ele não está dentro do conjunto, ele vai até ele. No caso aqui, ele sai do menos 2 e trabalha até o 6. O 7, ele não está dentro do conjunto, por isso que ele é intervalo aberto. Nenhuma dúvida, pessoal, nesse número 1 aqui, posso passar para o 2, para nós tentar escrever esse intervalo aqui? Todo mundo conseguiu entender? Eu vou fazer aqui, ó, x que pertence a R, tal que menos 4, ele é menor e igual a x, que vai ser menor e igual a 2. Fechou. Ou eu posso escrever dessa forma aqui, ó, menos 4,2 e fecha o colchete. É isso aqui que eu quero que vocês respondam, tá? Deixa eu trocar aqui pelo E que pertence, esse aqui ficou muito grande. É esse tipo de resultado. Vocês têm um intervalo representado graficamente na reta real, e aí vocês vão colocar entre chaves e entre colchetes. Se o intervalo é aberto, se o intervalo é fechado. Se ele tiver o infinito, ele só vai aparecer um número. Ó, aqui ele é maior que 8, aqui ele é menor que 8. Vocês viram? Vocês vão trabalhar a mesma reta, só que uma ele vai o intervalo para um lado, na outra para o outro. Quando tiver infinito, só aparece um número. Senão eu tenho os dois valores aqui para me jogar na minha reta real, tá? Quando ele for para o infinito, eu vou colocar x que pertence aos reais, tal que x é menor ou maior que menos 3, aí vocês têm que me dizer. E o 3 aqui, que é o último, vocês vão me dizer se ele é verdadeiro ou falso. Eu acho que a partir dessa explicação fica mais fácil de vocês dizer qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, porque senão fica complicado para vocês. O 2, ele pertence ao intervalo fechado de 2 a 6? Sim, por quê? Porque, ó, ele vai fazer esse conjunto aqui. Eu tenho que desenvolver o conjunto. Eu desenvolvendo o conjunto, eu vou saber se esse número entra. O menos 1, ele pertence ao intervalo aberto, menos 5 e 1? Ele vai ser assim, ó. Por que que ele vai ser assim? Menos 2, fechou. Aqui pertence o menos 1, é verdadeiro ou falso? Quando o intervalo é aberto, ele não pertence ao conjunto. O meu conjunto são esses valores, porque aqui o intervalo aberto, tanto do menos 5 quanto do menos 1. E aqui, o 0 pertence ao conjunto x, que pertence aos reais, menos 1 maior que x e menor, desculpe, menor que x e menor que 1, ele pertence ou não? E aqui, ó, por último, esse aqui é um pouquinho mais complexo. De 2 e 5, ele faz intersecção, ele está contido
aqui do 0 até o mais infinito, ele faz parte desse conjunto 2 e o 5? Aí vocês vão me dizer se é verdadeiro ou falso. Quais são os números que pertencem para esse conjunto aqui? Então, o 2 e o 5 está contido aqui dentro? Pode desenhar reta real, pode fazer através de conjunto, tá? Sempre lembrando que a bolinha aberta é o aberto, a bolinha fechada é o fechado. Pessoal, alguma dúvida aqui nos intervalos? Ficou claro para vocês o que é cada intervalo? Como é que eu faço essas nomenclaturas? Vocês conseguem ler aqui x que pertence aos reais, tal que 4 é menor que x, que é menor que 9? Vocês conseguem ler essas nomenclaturas? Ficou claro aqui? Aí, a semana que vem, então, amanhã eu coloco a avaliaçãozinha ali para vocês, ela vai ser bem simples, não vai ser nada, assim, difícil demais. A semana que vem, a gente trabalha a operação de conjuntos, eu vou interromper aqui e vou mostrar para vocês a atividade que eu coloquei ali agora. Não. Acho que eu não abri aqui, peraí, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês primeiro. Para compartilhar aqui com vocês. Essa aqui foi a atividade que eu coloquei ali para vocês. E aí, a semana que vem, eu explico para vocês. Não precisam vocês fazer isso aqui agora. Podem deixar que seja a partir da explicação da semana que vem, tá? Aí eu explico direitinho o que é isso. E aí, vocês, na sequência, fazem os exercícios. A gente pode também trabalhar junto aqui em aula, ver as dúvidas. Essa aqui vai ser a atividade a 7ª atividade que eu coloquei, que tem até o dia 18 para fazer, mas é bem tranquilo. Quem não fez ainda nenhuma atividade, pessoal, que quiser enviar as atividades por e-mail, professora, eu não tenho acesso lá no sala de aula, como é que eu faço? Pode me enviar por e-mail, me envia por e-mail, não tem problema nenhum, eu não acho ruim de corrigir no e-mail. Tendo dúvida, me chama no WhatsApp, certo? Que eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, auxiliar naquilo que vocês precisam. Se as atividades estiverem muito difíceis de fazer, me chamem, ok? E aí, a semana que vem, a gente vê o intervalo, as operações de intervalo, tá? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, espero vocês semana que vem, e podem trazer as dúvidas de vocês, podem conversar mais, se vocês quiserem, tá? Eu estou aqui à disposição de cada um, certo? Eu deixo um abraço, um bom fim de semana a todos, e até a semana que vem, pessoal.